Olá, está começando mais uma edição do Acontece no Rio. Veja os destaques. Vereadores repercutem desabamento de ciclovia na Niemeyer. Região portuária ganha novos ares após derrubada da perimetral. Em instantes. No primeiro dia de sessão plenária, após o desabamento da ciclovia Tim Maia, parlamentares repercutem acidente que matou 2 pessoas. Uma homenagem às vítimas da tragédia. O minuto de silêncio foi pedido pelo vereador Renato Cinco, que criticou o contrato da prefeitura com o consórcio responsável pelas obras da ciclovia. As empresas do Grupo Concremate são reconhecidas no mercado como elaboradoras de projetos, gerenciamento de obras e consultorias. Nenhuma delas aparece entre as 156 maiores construtoras do país. Por outro lado, diversos especialistas apontaram falhas na construção e planejamento da ciclovia, afirmando que não foi levado em conta a potência das ondas no local, bem como o risco de ressacas. A queda de parte da ciclovia da Avenida Niemeyer provocou a morte de 2 pessoas. O acidente aconteceu depois que uma onda derrubou um trecho de cerca de 20 metros da pista construída do lado do mar. Os laudos das 2 empresas contratadas para fazer uma perícia independente devem ser concluídas em 30 dias. Nessa terça-feira, vereadores da oposição subiram à tribuna para manifestar solidariedade às famílias das vítimas e protestar contra a qualidade das obras da ciclovia Tim Maia. A tragédia da ciclovia da Avenida Niemeyer, ocorrida no feriado de Tiradentes, é absolutamente inaceitável. Como uma obra pública inaugurada há pouco mais de 3 a 4 meses, desabou naquelas condições. Eu escutei aí que alguns setores queriam demolir a ciclovia. Eu sou contra. Já foi investido dinheiro. Ali é uma obra, senhor presidente e senhores vereadores, que ela não é uma obra fácil. Ela é cara por natureza. Só que ela tinha que ter sido discutida com a população antes. Ela tinha que ser discutida na Câmara de Vereadores. Os contratos da prefeitura com o consórcio responsável pelas obras da ciclovia estão na mira da CPI das Olimpíadas, que deve ser instalada ainda essa semana na Câmara Municipal. O Ministério Público também anunciou nesta terça-feira que abriu um inquérito para apurar se houve ato de improbidade administrativa da Prefeitura na contratação do grupo de empresas da Concremate. A investigação tem o apoio de vereadores de oposição à Prefeitura. A Concrejato tem sozinha 98 milhões em contratos nas 2 gestões de Eduardo Paes, onde 85% desse valor, isto é, 82.859.488 reais, foram dispensados de licitação. Para falar sobre o acidente na ciclovia da Niemeyer, eu vou conversar com o oceanógrafo e professor da UERJ, David Zi. O senhor avalia que os engenheiros não calcularam a força das ondas na encosta da Niemeyer? Eu não acredito que tenha sido levado em consideração essas cargas ambientais que o oceano e o mar pode provocar em cima da estrutura. Tanto é que a gente observou que as estruturas estavam simplesmente apoiadas e, no caso deles, deviam estar ancoradas, ou seja, chumbadas, de tal forma que essa força da onda não tivesse capacidade de levantar a estrutura. Além disso, a gente observou que, apesar de inúmeras peças metálicas, uma outra dimensionamento necessário é exatamente a proteção contra a corrosão. E para isso era necessário que eventualmente houvesse esses anodos de sacrifício. Principalmente nas estruturas offshore, nas plataformas, a gente costuma dimensionar esses anodos de sacrifício de tal forma que antes de corroer a estrutura, que corroa esses anodos de sacrifício. E uma outra questão interessante e importante a ser perguntado é que qual foi o traço do concreto que eles usaram para aquelas estruturas? Que geralmente estruturas próximas ao mar, com a ação da salsuge, da maresia e principalmente das ondas batendo sobre essa estrutura, é necessário que tenha um traço de concreto rico em cimento, ou seja, a quantidade de cimento deveria ser maior, de tal forma que tivesse uma vida útil maior, evitando as fissuras, as microfissuras, e a água pudesse adentrar por essas fissuras e corromper e corroer a armadura que fica dentro dessa estrutura de concreto armado.
Sobre as intervenções perto do mar, a engenharia tem consultado os especialistas em oceanografia? O senhor acha que aumentaria a segurança desse tipo de obra? Sem dúvida nenhuma, né? A ciclovia é uma obra interessante, necessária e charmosa até para o Rio de Janeiro. Eu acho que a ciclovia realmente tem que ficar próximo do mar. Mas para isso é preciso que haja um dimensionamento levando em consideração essas cargas ambientais. Por exemplo, nós fomos consultados há 2 anos atrás pelo Comitê Olímpico Rio 2016, que estão organizando as provas olímpicas aqui no Rio de Janeiro, e nós fizemos todo um estudo para o dimensionamento, para o posicionamento, por exemplo, da arena de vôlei na Praia de Copacabana. A Praia de Copacabana tem 120 metros de largura de praia, e o Comitê Olímpico pensou em ocupar pelo menos 100 metros de praia. Nós fizemos um estudo para eles e percebemos que a largura máxima segura seria em torno de 80 metros para um determinado cenário de ressaca que eventualmente pudesse acontecer, um cenário normal, médio. E por conta dessa redução da faixa útil de utilização de 80 metros, eles fizeram todo um reprojeto novamente para ocupar apenas os 80 metros. O Rio de Janeiro tem um histórico de ressaca que sempre causou danos para a cidade. O senhor acha viável construir uma ciclovia naquela localização? Ao meu ver, a estrutura foi colocada simplesmente como se fosse uma estrutura em terra, certo? Sem a intervenção do mar. Que no caso lá, todo mundo pode ver que é o grande charme, inclusive, da ciclovia, é poder pedalar e vendo as condições de mar. A gente também tem que levar em consideração, chamar a atenção do seguinte: uma estrutura não pode ser dimensionada para resistir a tudo, porque senão ela fica caríssima e inviável. Então ela é dimensionada dentro de determinados critérios de projeto, cenários de cargas ambientais que possam acontecer. Então você sabe exatamente para que esforço, para que cenário de tempestade, de ressaca que foi dimensionado. Uma vez que a gente observa que passa desses limites, a gente tem que interditar. Isso chama-se medida de contingência, ou preventiva, né? Uma medida preventiva. Acima de uma determinada intensidade de ressaca, você fecha. É a mesma coisa que a prefeitura faz, por exemplo, nas encostas, né? Depois de uma chuva muito intensa, não toca a sirene, todo mundo não tem que recolher, não sair daquele local. Existe todo um processo de desmobilização, de retirada das pessoas para um lugar mais seguro. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade. Uma nova zona portuária ressurge após derrubada da perimetral. A repórter Aline Bordalo mostra como ficou a região que guarda parte da história da origem da cidade. Depois da explosão, o ressurgimento. Foi preciso derrubar a extensa perimetral para os cariocas redescobrirem uma parte histórica e maravilhosa da cidade. Um paraíso que estava escondido e foi revelado depois que a poeira baixou. Em volta da paisagem, um novo ponto turístico surgiu. Este francês está encantado. Eu achei muito bonito, faz muito moderno e mudou muito. Conheci a Praça Mauá antes das obras e, estava um pouco feio, E agora é maravilhoso, tem um jardim, tem esse museu, um visual bonito. Até os cariocas passaram a turistar por aqui. Como professor de geografia, a gente entende que houve uma modernização muito grande da paisagem, né? E para embelezar o Rio, né? Realmente precisava, né? Essa área que era muito esquecida e atualmente, né, um grande progresso aí para nossa comunidade. E pensar que este é apenas um aperitivo da área que está sendo revitalizada desde a demolição da perimetral em 2014. As obras estão em fase final. A previsão é de que em maio este trecho da Avenida Rodrigues Alves seja inaugurado e o VLT comece suas viagens. A nossa expectativa, e acho que do público em geral, é que essas obras vão trazer, quer dizer, eu acho que já é uma realidade, né? Já trouxe todo um movimento para essa área da central, que é essa área da Praça Mauá, a própria inauguração do Mar, a inauguração do Museu do Amanhã, faz com que a gente tenha uma quantidade de turistas e de pessoas cariocas e brasileiros vindo conhecer essa área. Durante os Jogos Olímpicos, toda essa área será ocupada para recepcionar governantes e até atletas. Os jogadores de basquete da NBA, por exemplo, ficarão hospedados num navio com esse visual.
Os planos para depois do evento são ousados. Um centro gastronômico vai tornar o lugar ainda mais irresistível. Os olhos do mundo já enxergaram o potencial deste pedaço precioso do Rio. A gente já tem o YouTube Space, que é da Google, que vai ficar no Armazém 1, está em obras, vai ser inaugurado no final do ano, princípio de 2017. A expectativa é que circule de 5 a 10 mil pessoas nesse espaço. É um espaço onde vai ser, onde tem estúdios, onde serão gravados muitos desses filmes que a gente vê no YouTube. Terão salas também de aula, onde será ensinado a manusear câmeras, filmagens, etc. e tal. Então, assim, nossa área já está sendo uma área, eu vou dizer para vocês, assim, como se fosse a cereja do bolo. No início do século XX, o porto era o único meio de entrada para o Rio de Janeiro. Depois que tudo ficar pronto, difícil vai ser alguém querer sair desse paraíso. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse câmara.rj.gov.br. Até amanhã.